Muito boa noite a todas e a todos. O meu nome é Diogo Martins, membro da delegação de Lisboa do CVI. Hoje vou fazer a introdução deste ciclo de conversas com os partidos políticos concorrentes às legislativas de 2024. Este ciclo que tem hoje início será focado nos partidos com assento parlamentar. E o funcionamento de todas essas conversas será o seguinte: nós iremos ter uma pequena parte introdutória em que cada representante do partido político organista à conversa poderá apresentar as suas propostas em termos de partido que estão nos programas eleitorais à votação, e depois disso iniciaremos um ciclo de questões pré-preparadas por nós, e entre estas questões que vamos introduzir questões colocadas pelo público que está a assistir, quer previamente, que algumas pessoas já registaram questões ao longo do tempo e nós vamos anotando as questões, quer ao longo da emissão de hoje. Vocês podem colocar questões independente do sítio onde estão a ver esta conversa, poderão fazê-lo, tanto no chat do Facebook como no chat aqui do Zoom. Poderão colocar as vossas questões por escrito ou não. Teremos, ao contrário do que é normal, nas reuniões do CVI, não teremos a oportunidade de ter a vossa participação ao vivo e por voz, portanto só iremos admitir participações escritas, e tentaremos, obviamente, selecionar algumas questões que mais pessoas coloquem e também que façam sentido no desenrolar da nossa conversa. Muito obrigado por estarem connosco, Jorge. Bom, obrigado, Diogo, pela introdução. Eu sou o Jorge Falcato, sou presidente do CVI, e antes de mais queria agradecer a presença do Pedro Petis, em representação da Iniciativa Liberal, em todas estas conversas nós gostaríamos que nos primeiros 10 minutos, ou o tempo mais ou menos 10 minutos, que nos falasse um pouco das propostas que a Iniciativa Liberal tem, que sejam específicas para aumentar a qualidade de vida das pessoas com deficiência, que sejam dirigidas ao setor da deficiência. Muito bem. Posso então, Jorge? Com certeza. Obrigado antes de mais Obrigado. pela oportunidade de cá estar e termos esta conversa. Eu sou o Pedro Petis, como foi referido, eu exerço funções de assessor parlamentar aqui na Assembleia da República para a Iniciativa Liberal, nomeadamente na Comissão de Ações Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e também na Comissão de Assuntos Europeus. Ora, eu tenho de abordar já, digamos, o elefante na sala, que são as notícias verídicas e os comentários que foram feitos ao programa da Iniciativa Liberal quanto à ausência de medidas específicas, como o Jorge bem referiu, medidas específicas quanto às pessoas com deficiência. De facto, isso, não vou estar com rodeios, foi um lapso. De facto, não constam medidas específicas no nosso programa eleitoral, mas o que vou referir aqui também, e por isso é que eu tenho pena que isso tenha sucedido, porque nós, em termos parlamentares, em termos de medidas concretas que já apresentamos e que vamos apresentar na próxima sessão, na próxima legislatura, eu vou aqui fazer uma resenha das medidas específicas para as pessoas com deficiência que já apresentamos. Uma delas foi a questão do sistema de atribuição dos produtos de apoio. Este foi um projeto de lei que nós apresentamos aqui na Assembleia da República, na legislatura que cessou agora, que teve os votos favoráveis de todos os partidos,
exceto do Partido Socialista, portanto, infelizmente não passou, mas eu creio que, existindo de facto este apoio de todos os partidos, com exceção do Partido Socialista, e também vou fazer aqui uma referência que houve já alterações que nós propusemos que já estão consagradas em lei, portanto, há aqui espaço para existirem progressos nessa matéria. E relativamente a quê? É relativamente a tornar mais célere o processo de decisão e de orçamentação do sistema de atribuição de produtos de apoio. Qual é que é o problema? Vou aqui resumir o que é que está a passar. Certamente terão também experiência e conhecimento, que também, obviamente, é um gosto, tenho todo o gosto em ouvir, mas vou só também explanar um bocadinho o que descrevemos na nossa exposição de motivos e que se prende com o despacho governamental de cabimentação orçamental do SAPA, não é? Deste tal sistema de atribuição de produtos de apoio. O que sucede é que há um prazo previsto em lei à emissão deste despacho governamental para esta atribuição orçamental destas verbas, mas o que tem sucedido é que este despacho, infelizmente, é emitido no final do ano, nomeadamente em novembro. Ora, ou seja, é incumprido o próprio prazo de 31 de março que consta da lei. Mas nós entendemos que mesmo o prazo da lei que poderá não ser suficiente. Porquê? Porque mesmo o prazo da lei, 31 de março, significa que nos primeiros 3 meses do ano poderemos ter problemas de articulação das decisões das entidades financiadoras. E, portanto, o que nós propusemos nesse projeto de lei foi que o SAPA que tenha a sua verba orçamental atribuída onde deve estar, que é no Orçamento do Estado. Portanto, que vigora, como saberão, a partir de dia 1 de janeiro do ano civil seguinte. Portanto, é aí, a partir daí, que esta dotação orçamental deve estar disponível, é a partir daí já que devem poder ser tomadas decisões relativamente a isso. Nesta matéria, o que nós tivemos, por isso é que eu digo que isto já teve algum vencimento, já teve felizmente algum progresso. Eu quero pensar que foi devido à iniciativa da iniciativa liberal, mas até poderá não ter sido, que foi no Orçamento do Estado um prazo foi definido para a decisão das entidades financiadoras. E, portanto, há um prazo para, desde que há portanto, há aqui dois prazos distintos, há aqui dois momentos de decisão distinta, é da transferência do financiamento, mas antes disso é da própria decisão de financiamento. E esta decisão prévia, infelizmente, não estava, digamos, limitada ou balizada de forma temporal. E, felizmente, foi no Orçamento de Estado agora para 2024, já tinha sucedido em Orçamento de Estado anteriores uma proposta de alteração, se não estou em erro, do Bloco de Esquerda, que propôs precisamente, tal como a Iniciativa Liberal já tinha feito anteriormente, que passe a existir este prazo de decisão. Portanto, parece-nos relevante para acelerar estes processos de decisão. Eu, por exemplo, tinha aqui um exemplo de um documento até disponível publicamente do Instituto de Oftalmologia, Dr. Gama Pinto, que tem uma documentação relativamente a isto, e eles próprios dizem há um tempo considerável de espera na atribuição de um chamado número de compromisso, que são os números depois que são necessários em termos de cabimentação orçamental. Portanto, nós temos de desburocratizar este pagamento e, portanto, temos de acelerar estes prazos de pagamento, mas em termos orçamentais, até cumprindo, no nosso entender, com princípios princípio da universalidade, por exemplo, que exige que as despesas do Estado e receitas devem estar, em princípio, englobadas no Orçamento do Estado. Ora, isto que o SAPA não é bem o que tem sucedido, porque existem estes despachos governamentais, digamos, apensos, não é? E, portanto, isso depois tem um problema depois de vigência. É isso que propusemos em termos do sistema de apoio, de atribuição de produtos de apoio. Depois, em termos de programa, eu queria dar este exemplo, queria-vos também referir isto,
apesar de não ser, eu sei, não serem medidas específicas da questão da deficiência. Se não tiverem interesse, podemos falar de outros temas, mas eu queria falar também de uma questão pessoal e que penso também pode ser relevante esta perspectiva, que também queria dá-la, que era um pequeno episódio pessoal. Eu antes de ser assessor parlamentar, vivi nos Países Baixos. Vivi, estudei lá e vivi concretamente na cidade de Delft. E o que mais me surpreendeu, para além das bicicletas, claro, é o facto das pessoas com cadeiras de rodas, as pessoas com problemas de mobilidade, poderem ocupar o espaço público, poderem usar o espaço público, poderem ir aos supermercados, poderem ir aos jardins públicos, poderem usufruir do espaço público que é seu. E nós, no nosso programa eleitoral, sendo certo que não é específico para as pessoas com deficiência, mas nós temos uma defesa da urbanização, uma defesa da densidade habitacional cumulada com redes de transporte públicos. Nós entendemos, obviamente, que isto é uma medida que é geral, que é benéfica para qualquer utente, para qualquer cidadão, mas nós entendemos que só com planeamento urbanístico, com densidade urbanística e com rede de transportes públicos com escala que garantem oferta, só aí é que nós vamos alcançar esse objetivo para toda a gente, obviamente. Mas é uma das propostas que nós temos no nosso programa. Outra também, eu gostei de mencionar, porque para além de eu ser assessor parlamentar, eu fui eleito como deputado municipal em Vila Nova de Gaia nas últimas eleições autárquicas e, portanto, eu queria falar também de um projeto legislativo que submetemos na Assembleia da República, que infelizmente caducou com a dissolução da mesma, mas que penso também poderá ser relevante e interessante para vocês, que é a transmissão das reuniões de órgãos autárquicos. Eu sei que no caso do município de Lisboa tal não é uma problemática, mas é, por exemplo, no meu caso, do município de Vila Nova de Gaia. E se nós estamos a falar também de um acesso à cidadania, não só no acesso à informação, mas também na possibilidade de intervenção cívica no espaço público, a meu ver, não é? No meu entendimento, essa proposta legislativa da Iniciativa Liberal que foi aprovada, aliás, não cheguei a referir isto, mas foi aprovada em sede de generalidade, foi para a especialidade, mas depois caducou por essa dissolução. Portanto, há condições políticas para apresentarmos novamente na próxima legislatura. E, no meu entender, sendo uma medida de caráter geral, claro, mas é uma medida que também pode ajudar as pessoas com deficiência, com questões de mobilidade, também a terem uma participação cívica mais facilitada e íntegra, porque a ideia aqui é não só poderem assistir às Assembleias Municipais, mas também poderem questionar diretamente os seus representantes. E parece-me que também isso também é uma proposta que pode ser relevante e pode ser interessante para vocês. Em termos de histórico também, se me permitem, nós o que tivemos até foi com o atual presidente do partido, com o deputado Rui Rocha, na altura estava nesta comissão. O que tivemos foi também uma queixa que endereçamos à Provedoria de Justiça relativamente à bonificação por deficiência do abono de família e ao cortes nos subsídios de educação especial. Também foi uma iniciativa que endereçamos à Provedoria da Justiça. Relativamente ao SAPA, permitam-me, estou a demorar um bocadinho, mas relativamente ao SAPA também queria só deixar esta questão, é mais uma questão. Como digo, nós temos esta iniciativa de antecipação da orçamentação do SAPA, mas eu tenho só, depois, para deixar uma questão, gostaria de ter a vossa opinião, que é quanto à comparticipação pelo SAPA, não apenas da aquisição de produtos de apoio, que é isso que atualmente sucede, mas também o aluguer. É uma questão que vos deixo, gostaria de ter a vossa opinião, porque parece-me que, nomeadamente em situações de incapacidade temporária, mas eventualmente outras, que poderia ser aqui também uma via interessante, acumularmos a aquisição de produtos de apoio com o SAPA, com também o aluguer. Gostaria de ter a vossa opinião sobre Muito isso. obrigado pela Pronto. introdução dessas questões. Hum, eu não sei se me reservaria um pouco mais tarde para discutirmos um pouco esta questão dos produtos de apoio, porque ou senão, podemos já arrumá-la, porque realmente
já estava definido na lei, estavam definidos prazos para apreciação e para entrega dos produtos de apoio, só que a lei não resolve nada. O estar na lei, o que é um facto é que depois a Segurança Social, ou a Saúde, ou o Ministério da Educação, todos aqueles que têm a obrigação de entregar os produtos de apoio, não cumprem os prazos que estão estabelecidos na lei. Em relação à acabamentação ou à definição do- da verba para os produtos de apoio, é um facto, quer dizer, isto chegou ao cúmulo de, no governo de Passos Coelho, a verba ser definida no ano seguinte ao da execução. Quer dizer, de maneira que, quer dizer, isto já vem de trás, uma pecha antiga e realmente justifica-se que esteja definido logo em Orçamento de Estado a verba que está definida para produtos de apoio. Reconheça-se que houve um aumento muito grande da verba que está atribuída para a atribuição de produtos de apoio. E também um aumento grande no número de produtos de apoio atribuídos. Isso há que reconhecê-lo. No entanto, continua a haver uma burocracia incrível, continua a existir prazos que não se coadunam com a necessidade das pessoas e é preciso realmente desburocratizar o sistema. É necessário haver mais centros prescritores. Há pessoas que têm de deslocar-se dezenas ou até centenas de quilómetros para ter acesso a um centro prescritor. Uh, Tudo isso faz parte, quer dizer, as consultas estão atrasadíssimas para se conseguir ir ao centro escritor. Todo o sistema tem que ser revisto e isso estamos de acordo. Em relação à utilização do espaço público, eu concordo, quer dizer, a densidade habitacional e a coordenação com transportes, com as redes de transportes, tudo bem, mas desde que seja acessível. A questão é que nós não vemos grande investimento em termos de acessibilidade, mas isso podemos ver também a Nós seguir. temos uma. Uma Sim, pergunta um pouco geral que eu lhe punha, dadas as características do partido, a Iniciativa Liberal. O partido é conhecido por defender o Estado mínimo e uma autorregulação de mercado. E o que eu gostava de perceber é quais são as obrigações que a Iniciativa Liberal acha que tem para com as pessoas com deficiência. Quer dizer, em relação a esta definição de Estado mínimo e de autorregulação de mercado, por exemplo, se concordam com o estabelecimento de cotas de empregabilidade para pessoas com deficiência nas empresas públicas e nas empresas privadas. eh, Pronto, quer dizer, a que nível é que acham que o Estado deve intervir para, no fundo, melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência? sim. Indo primeiro a uma. Eu queria ter falado da questão das acessibilidades nos transportes que referiu. Uma das medidas que nós temos no nosso programa eleitoral é precisamente uma redefinição das condições dos contratos de serviço público relativamente às empresas de transporte para que incluam critérios relativos aos utentes. Critérios relativamente às informações, relativamente às acessibilidades, critérios relativamente a isso. Portanto, é uma das medidas que constam no nosso programa eleitoral, que exista essa preocupação maior preocupação com os utentes, quer ao nível dos contratos de serviço público de transporte, mas também quer ao nível da própria regulação a própria regulação da área dos transportes e da própria atuação dos reguladores nessa matéria. É isso que temos no nosso programa eleitoral. Relativamente à questão que coloca, a Iniciativa Liberal, como referi, tem propostas e apresentou várias propostas na Assembleia da República relativamente às pessoas com deficiência e, portanto, entendemos que tem de ser salvaguardada algo que nós repetimos várias vezes, é a autodeterminação da pessoa, a independência e a autonomia da pessoa. E, portanto, isso deve ser salvaguardado pelo Estado. E está-me a referir à questão do Estado mínimo. Eu
e do mercado, se me permite, esta parte também um bocadinho mais política, não é? Também faz parte. O que é que nós somos a favor do mercado? Nós somos a favor do mercado porque entendemos que é a forma que as pessoas e que os países conseguem de forma mais eficiente criar riqueza. Eu, pelo que vi da história, e saberá melhor que eu, mas da história da filosofia de vida independente surgiu nos Estados Unidos e no Reino Unido, não é? Portanto, não são propriamente países sem sistemas capitalistas, não é? Eu penso que foi até em Berkeley, na Califórnia, que surgiu. Portanto, não é de todo incompatível. E, portanto, é isso que tenho a dizer relativamente a isso. E quando nós temos, por exemplo, dos SAPA, e referiu e bem a questão do reforço orçamental que o SAPA teve, nós, isto para pegar outra vez na questão da eficiência e agora também na questão das políticas públicas, nós temos, na área da saúde, infelizmente, uma grave subexecução. Ou seja, nós temos, pronto, esta parte é um bocadinho mais política, volto, não é? Mas temos um governo que aprova orçamentos particularmente generosos na área da saúde, mas depois não os consegue executar. Ora, o sistema do SAPA parece-me um exemplo que pode ser interessante, realmente, porque nós olhamos para as tabelas dos relatórios de execução, como diz, vemos a subida da dotação orçamental, mas vemos realmente que com mais verbas conseguimos apoiar quase mais 1 milhão de pessoas. Portanto, isso é eficiente, isso de facto é ajudarmos as pessoas, usarmos o dinheiro dos contribuintes para ajudar as pessoas verdadeiramente. Portanto, não, certo, desculpa, vi aqui a questão do SAPA. Não, claro que existem outros problemas, e permita-me referir outra vez também uma questão que foi referida dos transportes e que eu queria referir anteriormente e depois não referi. Na questão da minha introdução e do exemplo de Delft que dei, e quero voltar a referi-lo porque depois foi uma coisa que achei muito importante em termos de acessibilidades, em termos de transportes, e penso que essa discussão tem de ser também colocada aqui em Portugal, que é as ciclovias em países como nos Países Baixos não são somente ciclovias, passa a expressão, não são só para as bicicletas, são um espaço de mobilidade que serve para a bicicleta, mas serve, por exemplo, para a cadeira de rodas, serve também para o carrinho de bebés através da bicicleta, se for preciso. E, portanto, esse planeamento do espaço público, e como digo, nós no nosso programa falamos da densidade habitacional, Delft, a zona de Delft, do Randstad, entre Roterdão, Haia e Amsterdão, é das zonas mais densas habitacionalmente do mundo, e portanto eu penso que é com esse planeamento urbanístico que nós depois também conseguimos garantir maiores acessibilidades e esse espaço público partilhado Isso de mobilidade. já percebemos, desculpe interromper, mas ainda Sim, não respondeu à minha pergunta, se concorda ou não com as cotas de empregabilidade para pessoas com deficiência nas empresas privadas. eu não, É que nós o que sabemos é que das empresas privadas existem, não chega a 1%, são 0,61% de pessoas com deficiência. Eh, numa população que tem 10% de pessoas com deficiência. Eh, o Estado deve intervir ou não, exigindo que as empresas contratem pessoas com deficiência. eu pessoalmente não me oponho. Eu entendo que para garantir igualdade de oportunidades neste campo, que as cotas têm o seu papel na própria organização. Vamos ver, até em termos dos processos de decisão, essa diversidade é importante para a própria organização e, obviamente, neste caso, para a pessoa, para o acesso da pessoa também ao mercado de trabalho. Referiu aqui 10%. Esse é um tema que eu gostaria de aprofundar e gostaria de ter a vossa opinião, porque os censos realmente falam em 10%. Mas eu vou ver as estatísticas do Eurostat e aproxima-se de 30%. E, portanto, Sim, uma das questões que eu também gostaria de colocar, gostaria de ter o vosso entendimento, é qual é o número? Eu sei que esta pergunta é complicada, mas referiu os 10%, calculo que se esteja a referir aos censos de 2021. não, 10% é um número completamente Ah, parvo, porque já houve censos em Portugal onde chegam aos 17%,
e também já houve censo, sei que dá 6%. De maneira que eh, depende de como é feita a recolha da informação e do que é que se consideram pessoas com deficiência. A nível internacional, aponta-se, é normal apontar para 14, 17% de pessoas com deficiência, quer dizer, por exemplo, no Brasil mudaram a forma de inquirir e passaram eu penso que eram 3 ou 4% para 17%, de maneira que é um dos problemas que temos, é da falta de informação. Mas eu ia também um pouco para ver um pouco como é que o partido encara a questão da deficiência. Do vosso programa eleitoral em 2022, tinham uma questão que foi bastante falada na altura, que era que os alunos com necessidades especiais devem ser enquadrados na escola de uma forma que atenda à gravidade das suas necessidades. E que, se as necessidades especiais não forem compatíveis com o ritmo normal de aprendizagem, por exemplo, se forem de natureza cognitiva ou comportamental, esses alunos devem ser inscritos em turmas especiais. Isto vai contra tudo o que é definido na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. eh, e a pergunta é: mantém o partido esta visão da inclusão das crianças com deficiência na escola? Uhum. Não, essa medida não consta do programa atual, não é? E como diz, isso parece-me de facto poder levar a uma, enfim, separação e discriminação da pessoa precisamente por essa necessidade especial. Portanto, não me parece ser uma medida adequada e felizmente foi retirada do programa. De facto, pelo que me está a dizer, enfim, o que nós apresentamos relacionado com a educação era, e que foi o que lá está, depois, no decorrer dos trabalhos parlamentares, o que nós apresentamos em termos de projeto de resolução nesta matéria educativa, foi um projeto de resolução que foi, aliás, aprovado por unanimidade, que era para o reforço da educação especial, ao longo do percurso da docência. Portanto, dando ferramentas ao docente, para, precisamente, poder educar de forma íntegra não, integral. Portanto, foi esse projeto de resolução que tivemos. Agora, essa medida depois não teve seguimento, tanto quanto sei. Pronto, mudando de assunto, quer dizer, falemos então agora de vida independente e de assistência pessoal. Recebeu com certeza um documento enorme que nós mandámos, não sei se teve tempo para o analisar com profundidade. A questão que nós levantamos é: há da sua parte uma visão de que, ou se partilha a nossa visão de que esta portaria não corresponde às orientações internacionais que estão estabelecidas pelas Nações Unidas ou não? Uh, se acha que deverá ser, esta portaria deverá ser reanalisada num próximo governo, mas no sentido de cumprir aquilo que são as orientações internacionais, e refiro duas questões chaves, que é a questão de a coparticipação, haver uma prestação social que seja, no fundo, paga ao destinatário da assistência pessoal para poder contratar ou subcontratar, no fundo, contratar através de uma outra organização a sua assistência pessoal, por exemplo. Por outro lado, nesta definição que houve agora, esta portaria, e para quem não sabe, esta portaria nós tivemos 24 horas para dar um parecer sobre a proposta de portaria, o que contraria também tudo o que são direitos inscritos na Convenção, mas
por exemplo, foi introduzida uma questão nas tarefas a cumprir pelas e pelos assistentes pessoais, que é a questão que toda a gente com deficiência recusa, que é o facto de, a partir de agora, da implementação da portaria, os trabalhos domésticos só poderem ser Pontual. pontuais. Uhum. Ora, imagino que é uma pessoa tetraplégica que vive sozinha, como é que ela vai limpar o chão ou o que quer que seja. Mas é que eu gostava de ver um pouco qual a posição que a Iniciativa Liberal tem face à vida independente como um sistema de assistência pessoal, que é uma das ferramentas para a vida independente, quer face a esta portaria que saiu. Sim. Eu analisei o vosso documento. Havia aqui um contributo que foi agora remetido, que foi a questão da remuneração dos assistentes pessoais. De facto, parece-me um ponto a melhorar. Permitam-me aqui a parte política, mas de facto o meu líder partidário, o Rui Rocha, tem referido várias vezes nos debates que na função pública deve existir uma diferenciação com base nas qualificações, no mérito, na produtividade das pessoas, e portanto aqui, infelizmente, como vocês fazem essa referência, não existe, infelizmente, uma diferenciação na eventualidade de existir uma maior qualificação ou uma necessidade específica para aquele assistente pessoal. E portanto, nesse sentido, eu penso que sim, carece aqui de uma alteração. Outros pontos, a contratação direta, por exemplo, referem isso. Eu penso que aqui referem a questão da contratação direta e referem depois também a cessação de funções. São duas matérias que eu queria abordar. A cessação de funções, eu olho para esta indicação e eu, como me lembro, obviamente, é o Código de Trabalho. E, portanto, porque este regime, depois tem um regime de prestação de serviços também, mas este regime é abrigo do contrato de trabalho, de um contrato de trabalho, e depois, portanto, são aplicáveis as normas do Código de Trabalho. Portanto, quando, por exemplo, se refere aqui faltas não justificadas que determinem prejuízos ou riscos sérios, isto é muito semelhante à formulação do Código de Trabalho. Portanto, eu não sei se aqui vocês gostariam de existir uma reformulação relativamente a esta questão de cessação de funções, mas eu, como jurista, não é, tenho de referir que existe essa limitação do Código de Trabalho. E depois é outra questão também estava a pensar ao analisar aqui o vosso documento, referem a contratação direta, mas depois poderá ter um outro revés, que é a questão de eventual despedimento, que vocês próprios no documento também referem. Portanto, esses custos, esses encargos também podem depois surgir com um eventual despedimento, pode haver uma impugnação desse despedimento e depois, como é que ficamos? Fica a pessoa que contrata, agora passa a contratar a título individual, que depois irá a tribunal? Portanto, essa contratação direta, compreendo, consta aqui da vossa apreciação, mas eu penso que poderá ter riscos de índole jurídica, depois posteriormente parece-me, e vocês saberão melhor que eu, mas parece-me que a mediação, digamos, através dos CAVI, não é, dos centros, poderá ser preferível nesta matéria, que senão a pessoa depois terá de ir sozinha a tribunal, eventualmente, para a discussão de uma impugnação. Depois, o que é que eu gostaria, pois vocês falam aqui da questão da garantia, exatamente, a questão das atividades. Essa é uma matéria que eu gostaria de perceber melhor, porque também analisei para o vosso documento e fiquei um bocadinho confuso. Porque eu falei, por exemplo, com colegas meus e estávamos a falar, por exemplo, da área da educação. Se, eventualmente, as atividades constam ali algumas coisas relativas ao apoio ao trabalho, ao apoio aos estudos, mas, por exemplo, o assistente pessoal auxiliar a pessoa em casa, no próprio estudo, num formato tipo explicações. Para vocês, seria positivo? Não? Era uma questão que eu também tinha. Mas a questão é, neste momento, o modelo que nós temos é de atividades, digamos, standardizadas, não é? Há aqui um catálogo de atividades previstas em lei. Por isso é que depois tem esse problema que referiu, que é das atividades domésticas pontuais. Ora, eu penso que a definição das atividades, lá está, de um ponto de vista de autodeterminação da pessoa que carece deste serviço de assistência pessoal,
será preferível é deixá-lo não sendo tão balizado pela lei, porque lá está, neste momento, se nós tivermos um assistente pessoal que tem de ter uma prestação doméstica que não seja pontual, que seja constante, isso será contra a atividade standardizada que consta da lei. Portanto, a flexibilização das atividades que constam desta portaria parece-me, para além da questão da remuneração que referi, parece-me outro ponto que poderá ser alvo de melhoria. Ora, a assistência pessoal, isto dito de uma maneira simples, é termos uma pessoa que faça aquilo que as nossas limitações nos impedem de fazer. Quer dizer, quando refere o caso, por exemplo, na educação, quer dizer, o assistente pessoal não é um técnico que vai dar explicações, não é? Aliás, temos dúvidas na questão da interferência dos assistentes pessoais ao nível das escolas, porque as escolas devem ter técnicos para ajudar os alunos com deficiência nas suas limitações escolares, não é? De maneira que temos que ver que o assistente pessoal é uma função muito característica que é substituir-se às nossas pernas, aos nossos braços, substituir-se, no caso mesmo das pessoas com deficiência intelectual, à capacidade eh, de interpretação ou de ação de algumas questões, respeitando sempre a sua vontade, não é? Agora, a questão é sabermos se o poder da definição das tarefas está do lado da pessoa com deficiência ou não. E isso é uma coisa que nós achamos que é distintivo daquilo que é um modelo formatado, um modelo que ainda enferma de vícios assistencialistas. eh, Nós o que queremos é um modelo em que o poder não esteja do lado dos técnicos, do lado dos médicos ou do lado dos assistentes sociais, mas esteja do lado da pessoa com deficiência que sabe muito bem o que é que precisa, não é? Agora, isto levanta-nos outras questões também interessantes que têm a ver com a desinstitucionalização das pessoas com deficiência. A assistência pessoal e a vida independente é o oposto da institucionalização, e gostava de saber também qual é a posição da iniciativa liberal face à institucionalização. Nós, neste momento, temos mais de 7.000 pessoas com deficiência encarceradas em lares, que para nós é um atentado aos direitos humanos, e gostávamos de saber qual a posição da ilha em relação à institucionalização das pessoas com deficiência e, e o que é que se deve fazer face à vossa posição que tiverem sobre isso. Sim. Eu, como tive a oportunidade de ler, de facto, a filosofia de venda independente visa precisamente evitar essa institucionalização. Parece-me que deverá ocorrer como última ratio e não será o que está a suceder em Portugal. Não será o que está a suceder em Portugal. Portanto, iria nesse sentido a minha resposta. Então, será necessário tirar as pessoas dessas instituições? E como? Havendo havendo alternativas, eu penso que o problema é esse, é que não existem alternativas que sejam asseguradas ao nível, nomeadamente, da assistência pessoal. Parece-me ser essa a questão. E depois a institucionalização, infelizmente, que tem prejuízo para o bem-estar das pessoas, como referiu, não é? Há quase uma prisão, não é? E isso para a vivência das pessoas, para o bem-estar das pessoas, parece-me negativo. E o que é que devemos fazer? Garantir que temos alternativas, nomeadamente a assistência pessoal, os próprios produtos de apoio também poderão ser relevantes nesta matéria, para garantir que a institucionalização não é usada e a pessoa pode ter autonomia em casa sem carecer
dessa institucionalização ou sem essa institucionalização ser feita. Eu penso que a questão será essa, será garantirmos alternativas para a institucionalização ocorrer quando não existirem quaisquer outras alternativas. Para ele, então, apoiaria um plano de desinstitucionalização que invertesse o financiamento que é dedicado à institucionalização para aplicação em alternativas. Eu vejo que colocaram isso no programa, perdão, no foi lapso agora de língua, na apreciação que fizeram da portaria, da questão de a entidade, peço desculpa, vou aqui à página em que tem isso aqui, ou seja, não ser um bundling dos serviços que são prestados à pessoa. Sim, sim, sim. Como digo, eu penso que para evitar essa institucionalização excessiva, o que temos é garantir outros meios de apoio. Portanto, penso que será essa. Agora, está-me a dizer, mas vamos agora inverter o financiamento. Pelo que me estão a dizer, pelo que estou a analisar das vossas apreciações, é um caminho, sim, que deverá ser feito. Agora, não lhe posso dizer que agora vamos inverter totalmente, porque enfim, acredito que a institucionalização também existe porque é necessária em alguns casos, não é? Portanto, também não correndo o risco contrário, digamos, não é? Mas sim, penso que pelo que me estão a dizer, essa tendência de alteração do financiamento e do paradigma de financiamento seria relevante, sim. Mas o Comitê das Nações Unidas, o que diz no Comentário Geral número 5, é que os Estados-parte devem assegurar que não sejam alocados fundos públicos ou privados para o funcionamento, renovação ou construção de instituições novas ou existentes ou outra qualquer forma de institucionalização. Ah, concorda? Não concorda? Não, como me diz, está-me a citar Desculpe, eu fiquei distraído que eu estou a ver as mensagens na mesma do chat e então distrai um bocadinho. Não, como me diz, está a utilizar essa referência, parece-me que sim, deve ser esse o caminho que devemos traçar. Gostaria de ter aqui uma posição mais consolidada relativamente a isso, não tenho, infelizmente. Pronto, é que realmente Jorge, Jorge, se diz, calhar não iria sim, interromper para colocar uma ou duas questões que precisamente vieram do JET e de questões que previamente nos foram enviadas e um pouco nesta sequência, e por isso aproveitar este momento, na sequência dos direitos humanos, há aqui uma questão sobre criminalização da esterilização forçada da pessoa com deficiência e a pessoa teria de saber qual a posição da iniciativa liberal e também se puder esclarecer que medidas é que eventualmente podem querer tomar ou vir a tomar no sentido de desfazer a vossa posição onde este. Sim. A iniciativa liberal, quanto a essa matéria, nós opomos-nos a qualquer tipo de tratamento, nem a tratamento neste caso, perdão, mas intervenção médica ou semelhante que seja por oposição ao indivíduo. Nós, por exemplo, opusemos-nos à questão das terapias de conversão relativamente às pessoas LGBT. Portanto, aqui é salvaguardar sempre a autonomia do indivíduo e essa questão da esterilização, como está a referir, parece-me precisamente o contrário essa dignidade da pessoa humana, da sua integridade física e, portanto, parece-me natural e que sejamos contra isso. então podemos Ok? contar com a subscrição da carta que está a circular pela Iniciativa Liberal Eu contra vou, a esterilização forçada das pessoas com deficiência. eu vou transmitir e eu pessoalmente, não sei se eu sou um nome sonante o suficiente, mas eu pessoalmente assino essa carta. Com certeza. Eu acho que todas as pessoas devem ser. Ainda há aqui uma outra questão na sequência do que
o que temos vindo a conversar que tem a ver com obviamente, a vida independente, e no seu contexto alargado e naquilo que é a sua real definição, em que uma das componentes é a acessibilidade à habitação. Que iniciativas tem a iniciativa liberal para que as habitações possam vir a ser mais acessíveis, quer as novas estão construídas, quer aquelas estão existentes e requerem adaptação, tendo nós em conta que a iniciativa liberal tem esta posição pública sobre como Desculpe, resolver eu não percebi PNE. o início da questão. Estava a referir que na sequência do que nós temos estado aqui a falar sobre vida independente e neste sentido, de definição clara sobre vida independente, que é muito mais do que assistência. Qual a posição e quais as propostas da iniciativa liberal para que as habitações possam ser mais acessíveis, tanto as que já existem como aquelas que virão a ser construídas, tendo também em conta que as vossas propostas para a habitação incluem a maior, colocar mais responsabilidade no setor privado em termos de mercado portanto, quais são as vossas opções e propostas para garantir que esse mercado uh, constrói casas acessíveis. Sim, obrigado. Já entendi. Na questão da habitação, o que nós temos, é o que nós temos referido sucessivamente, tem de haver maior oferta, não é? Agora, na questão do custo, o que nós referimos é a questão do IVA. Uma habitação, eu sei que não é ainda a questão que colocou, mas eu já vou aí. O que nós defendemos é que o IVA de construção não pode ser de bem de luxo. Não pode ser 23%, tem que ser 6%. E isso, aliás, é permitido pelas normas comunitárias de IVA, que é uma diretiva do IVA, portanto, temos de ter um menor custo da habitação. O que me está a referir especificamente é um desafio. E é um desafio para mim porque eu estive também com o Carlos Guimarães Pinto no projeto do Descomplica. Portanto, eram projetos legislativos que apresentamos no sentido de eliminação por exemplo, do selo do carro, etc. Podíamos eliminar, são coisas pequenas, foi o que conseguimos aprovar aqui na Assembleia da República, com a maioria do Partido Socialista, portanto, estive nesse projeto. E uma das coisas era precisamente, por exemplo, a eliminação do bidé, ou a eliminação da obrigatoriedade de ter uma banheira com, enfim, a parte de porcelana, a cerâmica em baixo, na base. Eu estive nos próprios Países Baixos, na Suíça, em casas de banho que nem tinham isso, que era um duche no chão, pois o chão era impermeável e depois isso poderia ser feito. A lei, e essa aqui é a questão, porque nós queríamos eliminar a exigência, por exemplo, do bidé. Nós queremos que isso seja, eu não estou a falar de dimensões mínimas, de entradas, das zonas comuns, isso é uma matéria distinta. Eu estou a falar das frações propriamente ditas. E eu devolvo a pergunta, eu sei que isto é um bocadinho um truque, mas eu devolvo um bocadinho a pergunta, quer dizer, vamos ter estas obrigações nas casas de banho? Não é preferível, por exemplo, este duche que eu estou a referir, que me parece até para pessoas com questões de mobilidade poderá ser preferível. Não queremos que isso possa suceder, queremos tornar isso uma obrigação em lei. Como eu digo, eu estive noutros países, não tinham esses elementos na casa de banho. Portanto, não consigo dar uma resposta cabal a isso. De facto, acho que temos aqui esse desafio que nós temos que construir. Temos que construir habitação mais barata, temos que construir em massa e temos todos estes requisitos ao mesmo tempo. E, portanto, nós temos que ter uma análise muito cuidada, custo-benefício, obviamente, não estou a falar das zonas comuns, não estou a falar dessas situações, das próprias frações. Que requisitos é que queremos eliminar ou não?
como lhe digo, nós, Mas, sim, desculpe interromper, quer dizer, mas parece-me que as questões que está a levantar é o acesso a toda a gente à habitação. Mas as pessoas com deficiência têm problemas específicos e que se relacionam com o seguinte, quer dizer, nós não conseguimos encontrar habitações que se tenham acessibilidade sem serem de um standing elevado ou muito recentes. E isso faz com que as casas que nós necessitamos sejam as mais caras do mercado. Agora, o que é que o Estado pode fazer? O que é que ele acha que o Estado pode fazer para compensar esta desvantagem que nós temos no acesso ao mercado da habitação? Por outro lado, a questão que estava a dizer da base de duche e não sei o quê. Eu, por acaso, sou arquiteto isso já é possível. O raio de utilização que se tem que ter de uma casa de banho para circular uma cadeira de rodas já pode passar por essa área. Agora, e não me parece, quer dizer, que o grande problema, já várias vezes levantaram essa questão, não me parece que o grande problema da habitação acessível em Portugal seja 1 metro quadrado ou 1,5 metro de casa de banho. Os problemas são outros, de certeza. Agora, eu o que é que o aí. Estado pode fazer para quebrar esta desvantagem que nós temos? Eu, se não estou em erro, na listagem também dos produtos de apoio, já me vão dizer que eu sou aqui o doutorado em produtos de apoio, não sou, mas na listagem de produtos de apoio, se não estou em erro, constam também produtos específicos, e existe essa comparticipação para as casas de banho também, para a habitação. Eu penso que isso responde em parte. Agora, quando me diz, mas isso não é específico, lá está, no nosso entendimento nós temos de tornar a habitação mais barata de uma forma geral. De uma forma geral. E agora eu percebo como está a dizer, eu acho que em termos de licenciamentos tem de haver uma maior celeridade, e aqui é por parte das câmaras. Portanto, isso também, como está a dizer, eu Mas calculo os prédios modernos já têm essas quem precisa garantias. de uma casa agora, o que é que vai fazer? Não vai esperar que construam. Não vai esperar a facilitação na velocidade da construção. Eu preciso da casa hoje, amanhã. O que é que se pode fazer? Eu, essa é a questão da habitação geral, e eu percebo que a necessidade é hoje, mas eu não posso estar a prometer uma casa para amanhã, não é? Nem posso estar a prometer esse tipo de coisas com essa celeridade. Eu acho que isso não é correto. Portanto, Não, mas eu a acho que questão está na nós desvantagem. A temos de casa, identificar os problemas que tivemos até agora. E, portanto, é verdade, eles só terão efeitos daqui a alguns anos, mas não é por isso que nós vamos deixar de encetar esse caminho e tomar essas medidas. Porque de facto é um problema, é um dos grandes problemas que temos em Portugal. Dizem que é uma coisa geral, genérica, não é, porque, nomeadamente, os preços das rendas estão muito mais altos em Lisboa do que em muitas outras cidades europeias, com salários muito mais baixos. Como me diz, é uma questão, há a questão específica das pessoas com deficiência que tem de ser acautelada, como lhe referi, a questão da listagem dos produtos de apoio. Agora, quando estamos a falar de habitação mais barata, é isso que nós temos defendido. Pronto, eu percebo que possa haver mas aqui é que posições a questão. diferentes políticas, mas Aqui não tem. Vamos lá ver. Aqui não estamos em posições diferentes políticas. O problema é o mesmo. Podemos ter soluções diversas para o mesmo problema. E o problema que eu estou a pôr é a desvantagem que as pessoas com deficiência têm porque não podem ir alugar um terceiro andar em Alfama. claro. Alfama não, Eh, que já está gentrificada, está mais cara. Mas de outro sítio qualquer. Pois, como lhe digo, nós temos de ter construção nova em Portugal. O parque habitacional em Portugal está, é antigo, não foi renovado. Nós temos um déficit de construção de há anos. É verdade o que diz, vai demorar esse problema a ser resolvido, mas ele tem de começar a ser resolvido, temos de começar a trilhar esse caminho. É isso que eu lhe posso dizer. Agora, a questão específica, como lhe referi a questão dos produtos de apoio, relativamente ao cálculo que existam, desconheço, eventualmente para a instalação de elevadores, desconheço esses apoios
específicos e, obviamente, isto é uma conversa, portanto, gostaria de ter o vosso input nessa matéria. Eu tenho ideia de que eles existem, mas posso estar enganado. Portanto, também se tiver ideias sobre isso, também agradeço o seu contributo. Uh, não sei se há mais perguntas aí da parte do público. Jorge, há várias perguntas, mas tendo em conta, se calhar, o tempo, eu perguntava-te se preferes essas perguntas ou se preferes concluir com as que ainda tens para fazer. Hum? Estou a Desculpa. perguntar se preferes concluir ou se preferes Não, que eu claro coloque que mais haveria perguntas. muitos assuntos ainda, Sim, isto há na muitas área, perguntas, sim. na área da ciência, que eu também gostava de dar a oportunidade às pessoas que estão a assistir de fazerem perguntas, não é? Porque Ahm, nós temos mais uma questão ainda aqui no sequência da habitação, que é se a construção nova é mais cara. Já percebemos a vossa posição quanto à questão de construindo muito ela fica barata. Mas, no entanto, ainda assim há uma prevalência de pobreza nas pessoas com deficiência e, portanto, eu se calhar até faria aqui uma dupla questão, aproveitando as questões que apareceram por aqui, que é, por um lado, que propostas é que de facto podem existir para apoiar quem não tem capacidade financeira para adquirir ou para alugar uma casa, seja acessível, e por outro lado, que propostas é que a iniciativa liberal tem para as pessoas que, apesar de todos os eventuais esforços que possam haver, não conseguem obter rendimento suficiente para pagar as suas despesas no fim do mês? Sim, eu penso que aí existe já um apoio financeiro específico para as pessoas com deficiência, embora depois há o problema do grau de incapacidade, e há muita gente que não recebe. Há aqui a questão que também foi mencionada também na questão dos assistentes pessoais, que é que modelo é que queremos? Queremos se queremos também entregar à própria pessoa montantes financeiros de apoio, nomeadamente também na modalidade de assistente pessoal. É algo que eu vi referido. eh, e no meu entender pode ser algo a ser explorado. Pode ser algo a ser explorado porquê? Porque, como eu referi inicialmente na minha intervenção, eh, em termos de autodeterminação, em termos de autonomia, nós, isto é um ponto mais político, mas no meu entendimento, o Estado muitas vezes é particularmente voraz na coleta de recursos dos cidadãos, mas depois é muito desconfiado na distribuição para quem precisa. E gasta no que não precisa e depois quem precisa não tem. E eu penso que nesta matéria é isso. É isso que temos de ter. Eventualmente, uma maior autonomia com a entrega direta à pessoa que carece, que com deficiência, com incapacidade, desses montantes de apoio financeiro. Parece-me uma ideia relevante. Agora, como lhe digo, e como referi relativamente à habitação, as respostas têm que ser gerais também. Portanto, em termos de mesmo com apoios financeiros, nós temos também de ter um mercado de habitação que esteja a funcionar, de arrendamento que esteja a funcionar. Portanto, isso também são sempre soluções que têm de estar presentes e não têm estado. E não têm estado. eh, pois, em relação ainda à pobreza, quer dizer, eu não sei se percebi muito bem se estava a propor uma nova prestação social, se o reforço daquela que existe, que é a prestação social para a inclusão, e que realmente a lógica será de que essa prestação devia ser atribuída a todas as pessoas com deficiência, porque é uma prestação para
pagar os custos acrescidos que as pessoas têm, dada a sua condição. Agora, depois há uma segunda parte da prestação social para a inclusão, que é o tal complemento, e que eu gostava também já agora de saber a sua opinião. No complemento, existe uma condição de recursos que entra com os rendimentos de toda a família. E não só da família direta, mas de todas as pessoas que vivem no agregado familiar contam para a condição de recursos. Nós temos a convicção de que esta é uma prestação para a pessoa com deficiência e não para a família. Não é uma prestação familiar. Não é que acha que devem ser considerados os recursos de toda a família ou os recursos da pessoa com deficiência, já que é um combate à pobreza da pessoa com Da deficiência. pessoa. Pois, eu vi essa referência que está-me agora a dizer. Hum, Penso que isso faz sentido. E uma das coisas que gostaria também de ter o vosso entendimento é esta entrega direta a existir, e existe em parte, como referiu, mas eu penso que sim, que é a situação patrimonial da pessoa que é relevante. E porquê? Porque nós estamos a falar de dar autonomia a essa pessoa, isso será relevante. Um, Agora, um ponto que eu gostaria de saber é quanto aos riscos. Riscos desta eventual entrega direta à pessoa, nomeadamente, por exemplo, Estamos a a questão do falar, assistente desculpe, pessoal. mas estamos a falar, a entrega direta é uma verba para contratação de assistência pessoal, não é para mais nada. Pronto. Então limitariam depois A prestação social para a inclusão é outra coisa, não É é? outra coisa, eu sei, essa Sim, já é. Mas essa eu já é. depois o que referi era da assistência pessoal, como está a referir. Mas Sim. então esse pagamento, essa verba estaria limitada à contratação Então, de assistente pessoal. seria limitada até ao número de horas que a pessoa necessitava de assistência pessoal. Eu posso dizer que 56% dos países que foram auscultados, 35 países da área do Conselho da Europa, 56% têm entrega direta, têm pagamentos diretos às pessoas com deficiência e 73% são os destinatários que podem escolher o fornecedor de serviços. Não é que, quer dizer, não é uma coisa que seja muito estranha, que seja só uma ideia que nos surgiu assim do nada. Não é? Aliás, é aquilo que é recomendado pelo Comitê das Nações Unidas. Mas pronto, em relação à pobreza, quer dizer, só queria dizer que realmente há muito a fazer, quer dizer, porque as pessoas com deficiência, antes de transferência das transferências sociais, 62% das pessoas com mais de 16 anos estão em risco de pobreza, as pessoas com deficiência. São 62%, quer dizer, de maneira que há muito a fazer e mesmo após as transferências, o risco de pobreza é de 20% das pessoas com deficiência, quando para as pessoas em geral é de 14%. Bem, há realmente uma incidência da pobreza, então nos agregados familiares que têm pessoas com deficiência, também penso que é um em cada três agregados familiares tem risco de pobreza, de maneira que há que fazer qualquer coisa, há que aumentar, se calhar, a prestação social, não? Ir pela parte da prestação social. Hum, sim, eu percebo. Hum, quanto a essa matéria, o que me parece que temos é uma escolha também. Temos a prestação social, é verdade, mas depois temos o modelo que queremos ter, e aí eu não lhe consigo dizer que devia aumentar 50 euros, devia aumentar 100 euros. Não, eu não vou fazer assim declarações ou que devia aumentar. O mais fácil para mim seria dizer devia aumentar, claro que devia aumentar, mas eu não tenho elementos, porque por isso é que isso volta à minha questão inicial, uma das questões iniciais que eu tinha.
e também tem a ver com o modelo de apoio à vida independente. E era uma questão que eu não queria deixar, que já são 10 e tal, não queria deixar de fazer. Eu já coloquei a questão, penso que não chegamos a esclarecer, que era o do número total, não é, de pessoas com deficiência em Portugal. É difícil, há um estudo, por exemplo, se me disser fazermos um estudo sobre isso, sei que está no programa de outros partidos, sim, importantíssimo. Estamos aqui a falar de políticas públicas, vamos estudar isso, não vamos basear-nos no número dos censos. Eu acho que esse é um primeiro passo fundamental. Agora, outra questão que eu queria colocar, que é relativamente ao modelo de apoio à vida independente, que é, eu gostaria de saber o seguinte, porque eu sei que alguns partidos, nomeadamente o Bloco de Esquerda, têm a universalização da assistência pessoal, mas, por lei, os critérios que estão na lei, tal como eu os interpreto, já existe supostamente esse acesso universal. Portanto, parece-me da interpretação que faço que o problema que temos é depois a operacionalização. É uma questão que vi várias vezes mencionada, que é passar do law in books para o law in action, não é? Portanto, da lei, tal como consta da República, para a sua efetivação. E para isso eu gostaria de saber, também se me permite a contra-pergunta, que era qual o número de pessoas atualmente ao abrigo dos CAVI, gostaria de saber, que tem Neste momento assistência são à pessoal. volta de 1050 pessoas. Portanto, do projeto piloto para agora tivemos mais 50 pessoas, não é? Mais ou menos. Não, 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 não. No projeto piloto estavam 1050 1050. e não houve aumento nenhum até agora. Com... Porque os CAVI têm um limite de 50 pessoas. Se os CAVI têm o limite de 50 pessoas. Ou não O tiveram mais CAVI, CAVI desde, não. desde... Não. Vamos lá ver, a portaria que em princípio está em vigor ainda não está a produzir efeitos porque a passagem para a Segurança Social implicará a realização de acordos com a Segurança Social que ainda não Pois, foram feitos. não foram celebrados ainda. Pá, eu vi essa portaria que permitia à Segurança Social celebrar esses acordos, presumi que já estavam feitos. Portanto, esses 1050 é os do projeto piloto, estou a perceber. Pronto. Agora, sim, diga, E o diga. vosso objetivo, qual seria? Qual era o O nosso número que acham objetivo que há era necessidade? O nosso objetivo era que todas as pessoas que necessitam Certo. tenham acesso à coisa. E isto implica realmente uma inversão de políticas. Implica deixarmos de ter uma política institucionalizadora em que nós gastamos só no pagamento aos lares. O Estado gasta mais de 120 milhões por ano. E nós achamos que deve haver uma desinstitucionalização e deve haver essas pessoas que estão nos lares devem ter assistência pessoal, devem viver na sua área de residência, junto aos seus familiares, quer dizer, não serem desenraizados. Essa é uma inversão completa de política, de paradigma. E para No, isso é vo- preciso no vosso alterar entender, desculpa. financiamentos. Sim, diga, diga. Não, mas no vosso entender, então, o número total de pessoas institucionalizadas poderiam passar para a assistência pessoal? No nosso entender, sim. Desde que se cumprissem eh, aquilo que são os pressupostos da vida independente, que essas pessoas depois tivessem habitação, que essas pessoas tivessem meios de vida, que essas pessoas tivessem apoios de proximidade, serviços de proximidade inclusivos, desde a farmácia até ao para o centro de saúde ou a piscina, e que pudessem viver como outra pessoa qualquer. E é isso que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência exige. E ao nível, é outra questão que eu tinha relativamente à portaria, a vossa apreciação, ao nível das horas. Eu vi as estatísticas do modelo da Irlanda, no artigo que pude Ao consultar, nível deste, desculpe. das horas da assistência Ah, sim. pessoal, do limite de horas, porque o exemplo que eu vi da Irlanda, apenas 7% das pessoas que, ao abrigo daquele ano que vi a referência, apenas 7% tinham mais que 40 horas. Isto há um subdiagnóstico aqui, no vosso entender, eu vi que o limite de 30% deixou de existir, pelo que percebi desta portaria, mas estes dados para mim, enfim, eu agora já estou mais a pedir informação do que a dar, mas enfim, para transmitir também a quem de direito e para trabalharmos este tema,
estes números para mim seriam relevantes para avaliarmos depois a eficácia das políticas públicas que possamos tomar nesta matéria. Portanto, a minha pergunta, na área da assistência pessoal, número de horas, qual seria a percentagem de pessoas que carecem de mais de 40 horas por semana, eventualmente chegando a 24 Vamos lá horas? ver, já houve uma melhoria com esta, das melhorias que houve com esta portaria, foi o aumento da possibilidade de ter de 40 horas para 56 horas. E depois, acima das 56 horas, vai ser analisado caso a caso o que nos preocupa um pouco. Uhum. Agora, nós não sabemos, tal como ninguém sabe em Portugal, porque não há informação, sobre quantas pessoas precisarão de mais horas, menos horas. Aquilo que sabemos é que no projeto piloto, nestes 4, 5 anos de duração do projeto piloto, a média de horas por destinatário foi raro ultrapassar as 3 horas diárias. O que, 3 horas diárias. O que é perfeitamente insuficiente do nosso ponto de vista. Isto, o que é que resultou foi a perpetuação da delegação da sua responsabilidade, do Estado, delegar a sua responsabilidade das famílias. As famílias continuaram a ter que apoiar aquela pessoa, porque 3 horas por dia, uma pessoa que esteja realmente dependente, dá para levantar da cama e deitar-se à noite. E para muitas não chega, não é? De maneira que aquilo, aquilo que é a nossa reivindicação é que as pessoas devem ter o número de horas que necessitam para fazer o seu projeto de vida. E é isto que consta dos documentos internacionais, é isto que está na Convenção sobre os Direitos dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é isto que está no tal comentário geral sobre o artigo 19 da Convenção, é isto que o Conselho da Europa preconiza, quer dizer, de maneira que, quer dizer, a nossa reivindicação é muito simples, é materialize o direito da pessoa com deficiência a ter uma vida onde pode decidir onde morar, com quem morar, da forma que quer morar e da forma que quer fazer a sua vida, que é aquilo que toda a gente tem a oportunidade para fazer. Não é? Bem, Eu agora também já fiz um discurso. Pronto. obrigado, Paulo. Jorge, eu peço desculpa estar a interromper, mas tendo em conta a hora, eu Sim, deixava uma última questão não é uma questão, sugestão para a iniciativa liberal, que surgiu aqui também no chat, e é vocês eventualmente poderem criar um painel de consultivo com pessoas com deficiência que nos possa dar apoio nessa formulação de propostas, uma vez que, pronto, nestas conversas e nestes debates torna-se mais difícil que estarmos ao mesmo tempo que estamos a querer saber das vossas propostas, estarmos também a dar propostas. Pronto, e nesse sentido sugeria então que pudéssemos concluir por hoje, tendo em conta o nosso limite de tempo. Jorge, eu não sei se queres fazer alguma questão final, se não sugeria que o Pedro fizesse uma declaração final para depois podermos encerrar. não, pronto, eu limito-me a agradecer a presença do Pedro e a disponibilidade que teve para estar connosco e pronto, e desejar que na iniciativa liberal se preocupem com a questão da deficiência, porque cidadãos de segunda não podem existir e temos que ter condições para viver onde quisermos, da forma que quisermos, com quem quisermos e não sermos metidos em lares onde não conhecemos ninguém, onde não podemos escolher o canal de televisão nem a comida que comemos. E pronto, e deixo-lhe para si as últimas palavras. Obrigado, Jorge, e obrigado por esta oportunidade desta conversa. Dura, como eu acho que nós também merecíamos, porque de facto há aqui matérias
a trabalhar com toda a gente, com todos os intervenientes que queiram trabalhar connosco. Eu penso também que tive a oportunidade de demonstrar que nós não somos também um vazio na áreas, em medidas específicas também das pessoas com deficiência. Apresentamos já medidas no Parlamento, mas claro, nomeadamente a sugestão que fizeram, relativamente ao painel, eu espero que tal suceda, espero que tenhamos a oportunidade de voltar a falar e a conversar e agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigado. Obrigado, nós, e damos esta sessão por encerrada e agradecemos a todos também que nos acompanharam e fomos muitos. E até à próxima. Amanhã, às 10 da manhã, teremos em direto uma sessão com o Partido Socialista, que será depois transmitida à noite, em diferido, gravado, às 21 horas, transmitiremos essa sessão. Até amanhã a todos e boa noite. Peço só desculpa, Jorge, só há um pequeno pormenor, não é às 10 da manhã, é às 11 da Desculpe, às manhã, 11. é às 11 da manhã, e esperamos, e contamos convosco, portanto, essa conversa de Jorge disse, por uma questão de entendimento, terá que ser da parte da manhã, no entanto, será transmitido da mesma maneira que está a ser transmitido hoje, e o formato de funcionamento será exatamente igual. A única diferença é que irá, às 21 horas, ser publicada a retransmissão dessa mesma conversa. É a única diferença que irá existir para as outras conversas que temos programadas. Muito obrigado pela vossa assistência. Até uma próxima. Boa noite.